Às vezes Isso, vem... ela não tá errada, não. Isso aqui se aplica nos casos de adulto, né? No caso que a vítima é menor, sempre denuncia, sempre. Isso aí não tem dúvida. Né? Agora eles estão obrigando, inclusive, a pessoa acima de 14 anos, né? A fazer denúncia. Então, quando é criança, a gente tem que fazer isso mesmo. Esses dias eu fiz um exame de conjunção carnal que a médica do posto de saúde lá de Nova Bunã falou com a mãe isso. Falou, ó, tem sinais aqui de violência sexual, a sua filha tem 12 anos e nesse caso é estupro de vulnerável. Se a senhora não for na polícia fazer ocorrência, eu vou. Aí a mãe foi. A mãe foi até a polícia e fez a ocorrência. E apesar de ter sido consentido, como a gente falou no outro módulo, mesmo consentido, abaixo de 14 anos, é estupro de vulnerável. Né? Aí o delegado abriu o inquérito, deu sequência lá pro caso. Agora, o que é importante saber aqui, ó, a Ana Roberta falou, o número da lei eu já coloquei aqui, tá? Na verdade, não é uma lei, é uma portaria, tá? Do Ministério da Saúde, que ela orienta isso. E aí obriga, né? Artigo 1º aqui. Vale a pena dar uma lida na portaria toda, tá, gente? Que fala outras coisas, mas assim, para a nossa realidade aqui de medicina legal, o que vale a pena a gente saber é isso aqui e isso aqui, ó. Os profissionais mencionados no CAPT, o CAPT quer dizer o artigo anterior, né? O CAPT do artigo. Deverão preservar possíveis evidências materiais do crime de estupro a serem entregues imediatamente à autoridade policial, nesse caso, o delegado de polícia. Se for feita a ocorrência, se for o juiz, tem que encaminhar para ele. Tais como os fragmentos de embrião ou feto com vista a realizar confrontação genética que poderão levar à identificação do respectivo autor do crime. Então, ficou claro. Além de comunicar à autoridade policial quando tem esse crime, qualquer indício de crime, se for fazer aborto, né, maternidade, HB, onde seja, se for fazer aborto, o médico ele tem que enviar esse material do aborto, esse produto do aborto, à autoridade policial. E aí ela sim vai dar esse destino para depois, se o autor do crime for achado, fazer essa confrontação genética. Gente, eu tenho quase certeza, isso aqui foi dia 27, agora. Eu tenho quase certeza que isso aqui saiu após aquele evento da menina que ficou grávida, de 10 anos, né? Eu pensei nisso também. Isso, professor de 10 anos. Eu De 10 também anos. associei, deve ter sido por isso. Eu tenho quase certeza, porque eu acho que fizeram atendimento médico dela e não informaram sobre o crime. E aí, se fosse informado, poderia evitar isso tudo, né? O aborto poderia ter feito muito, muito mais cedo, diminuir os riscos tanto para Então, a criança. professor, o senhor acha que a menina já tinha passado por médico antes, né? E talvez Não, já não tivesse... sei. Não, não, sim, sim, não. Eu Pode, tô pode ser que... apenas deduzindo, Pode ter acontecido disso, né? Nossa, pesado. Ela pode ter passado com alguém antes e como não era obrigado, né, apesar de realmente ser orientação, desde 2018, existe uma lei para isso, eu não lembro agora a lei de cabeça, mas depois eu coloco aqui o número da lei. Na próxima aula eu trago. Se Mas, eu esquecer, vocês me lembrem. ok. A lei, ela orienta que seja realmente feito isso. Ainda mais em criança, né? Menor de idade tem que fazer sempre, gente, sempre. Tá bom? Professor, então, rapidinho, só voltando. Se caso eu me depare um dia no hospital com uma criança e a mãe chega, a mãe é criança e a mãe me relata uma coisa, mas eu vejo que não tem característica daquilo, vamos supor, tem característica de ser uma agressão, né? A mãe fala que, vamos supor, foi um acidente, mas tem característica de agressão ali. Daí eu pergunto sobre a família, a mãe me fala que mora com padrasto, não sei o que e tal. Eu tenho alguma lei que me obriga sei lá, a acionar pelo menos o conselho tutelar para afirmar para averiguar essa situação? Porque eu vou Nos ter as casos, provas ali do exame da criança, né? Tipo assim, porque a gente tem sim. uma noção
mais tipo, do tipo de lesão, de uma criança, vamos supor, Entendi. mais com medo, né? Mais acanhada, enfim. Nos casos de maus tratos, se você suspeitar, inclusive suspeitar dos pais, né? O ideal é que acione realmente o conselho, a assistente social do local, ela pode se encarregar disso aí, fazer ocorrência, a criança fica, você interna a criança, entendeu? Você Sim. não deixa a criança sair, você interna e aí, via de regra, o ML vai até o local fazer o exame, né? Ah, tá. Mas é obrigação minha fazer isso, né? Porque eu já Você... escutei casos de Sim. profissional que se depararam com isso e, tipo assim, não fizeram nada. Sabe? Aí Pois eu é, achei que, infelizmente. Infelizmente. infelizmente, Infelizmente, tem gente que faz vista grossa para isso e acha que a competência não é isso. deles. Inclusive, Inclusive, até o termo que o médico se referiu foi que ele não tinha como avaliar se aquilo era. Ele achava, ele falou que era muito característico de lesão por maus tratos, mas ele não tinha como provar que era, entendeu? mas Eu, chama o aí eu médico pensei nesse legista. post. Chama o médico legista, não tem problema. Eu já fui chamado várias vezes no Cosme Damião e não era nada. Mas eu prefiro ir várias vezes no Senada, Claro, para ter uma entendeu? certeza. Do que não me chamem. Eu prefiro que eles me chamem mesmo assim de negativo. Sim. A gente precisa ter certeza, inclusive, da questão negativa, né? E aí, o que não pode é fazer alarde. Eu não sei se eu contei com vocês aqui o caso da equipe de saúde que atendeu a criança, isso foi em Salvador. Atendeu a criança e o médico da unidade de saúde suspeitou de... Esse caso que me contou, inclusive, foi o professor Bruno Gil. A equipe de saúde suspeitou de abuso sexual e informou que o suspeito era os pais. A equipe de saúde, cara, informou que o suspeito era os pais. Aí chamou o conselho tutelar, chamou todo mundo, os pais, o pai, na verdade, foi preso. O pai negou o tempo todo. A criança, em virtude das lesões que ela tinha, a criança morreu. Foi mandado o corpo ao ML e o pai preso. Fizeram necrópsia na criança e viram que não tinha sido de abuso sexual. Aquilo foi por doença. Era outra doença que causava lesões na região anal que parecia que tinha sido de coito anal, entendeu? Mas não foi. E aí foi por doença. Nesse meio tempo, o pai preso. O pai estava preso e os companheiros de cela dele mataram ele. Só com a hipótese de ele ser Um estuprador, né? algum agressor de fato, Abusador. entendeu? Uhum. E aí a mãe ficou sem o filho e sem o pai. Imagina. Isso só porque a equipe de saúde falou que eram os pais, entendeu? E não eram. Recentemente não. Acho que tem mais de um ano isso aí. Eu contei a história da criança que caiu do berço. E aí caiu da rede. O pai falou que caiu da rede, mas não foi queda da rede, foi o pai que bateu. Quando chegou no Cosme Damião, a médica falou que a criança tinha sido agredida, não era queda. Aí a mãe falou isso com a médica. Você tá dizendo que eu bati no meu filho? Aí a médica falou, não, eu tô falando que alguém bateu. Quem foi, eu não sei. Pronto, gente. Só isso. Entendeu? Aí chama conselho, chama a polícia, vai investigar, manda pro ML, faz o exame, pronto. Você não precisa acusar ninguém. Você só precisa dizer que aquilo ali não é compatível com a história que a pessoa chega. A pessoa chega falando que foi uma queda e você verifica que não é. Tá bom? Entendi, prof. Obrigada. Por nada. Já teve abertura de caso, gente? Vocês já viram o caso? Caso 6? Não. Não, prof. Não, né? A gente... Se vocês virem lá no calendário, a gente teve 3 semanas para abertura, fechamento, abertura, discussão e fechamento, e uma semana de conferência. Essa conferência é para tirar dúvida, na verdade, entendeu? Que foi justamente a aula que eu não dei semana passada porque eu estava viajando. No módulo seguinte, da N4, talvez a gente precise repor. Aí eu vou jogar essa aula para lá, para a gente repor lá, que lá talvez a gente precise dar uma aula extra, inclusive. Tá bom? Então, bora lá. Vamos fazer a abertura de caso hoje. A Letícia Toledo, não é a nossa função investigar. Exatamente, Letícia.
Vocês têm que notificar, informar e escrever no prontuário, que é muito importante escrever no prontuário. Tá bom? Alguém, por favor, faça a leitura do caso. Seu Jorge foi encaminhado no pós-operatório para monitorização contínua na UTI por 2 dias. Portava SNG não sei o que é, aberta, acesso venoso, com catéter duplo lumen, em veia jugular interna direita, curativo abdominal sobre ferida de laparotomia chifopúbica e dreno penrose com exteriorização por contra abertura e fossa ilíaca esquerda, além de meias elásticas nos membros inferiores. Permaneceu em jejum e com a sonda nasogástrica. É sonda nasogástrica, professor? Não. Tá anotado. Sonda nasogástrica aberta até parada do retorno da secreção gastroduodenal, que ocorreu no primeiro PO, não sei o que é. Você tá anotado. Pós-operatório. Pós-operatório. Tá. Primeiro pós-operatório. Entretanto, seu Jorge começou a apresentar sudorese, frequência cardíaca de 110 batimentos por minuto e padrão respiratório de taquidispneia, com frequência respiratória de 24 incursões por minuto e necessidade de máscara de Venturi a 50% para manter a saturação de oxigênio maior que 94%. Foram pedidos exames de controle no CHT27, hemoglobina 9, volume corpuscular médio 89, HCM 28, tá, os dados aí, né? Também foi solicitado dedímero, que estava em cerca de 520, valor de referência de 500. Devido ao resultado do dedímero, levantou-se a suspeita de tromboembolismo pulmonar. Então foi solicitado angiotomografia de tórax, que não evidenciou falhas de enchimento das artérias pulmonares, observando-se espessamento liso e difuso dos septos interlobulares, além de ingurgitação vascular perinelar bilateral, padrão compatível com congestão pulmonar. Afastada a possibilidade de TEP, foi solicitado um ecocardiograma para avaliação da fração de ejeção, que estava dentro dos limites da normalidade, observando-se um aumento dos diâmetros cavitários no fim da diástole, sugerindo insuficiência cardíaca congestiva descompensada de alto débito, pela anemia no pós-operatório provocada pela associação da hemorragia inerente aos procedimentos e a hemodiluição. Optou-se por transfundir 2 unidades de hemoconcentrados para o seu Jorge, além de otimizar o diurético, obtendo-se, assim, melhora do padrão respiratório, cardiovascular e laboratorial. Após a estabilização do quadro e já com presença de ruídos hidroaéreos, foi iniciada a dieta líquida de teste, que teve boa aceitação pelo paciente e logo foi progredida. No quarto pós-operatório, apresentou-se evacuação espontânea, recebendo alta na UTI e após mais 3 dias, sem qualquer saída de secreções através do dreno tubular laminar sentinela. O mesmo é retirado juntamente com o AVC e o paciente recebe alta para casa com orientações e medicações. Júlio, filho de seu Jorge, foi demitido e permaneceu sob custódia na cela da central da polícia na capital. Por algum motivo, houve princípio de um motim na prisão. Houve uso de spray de pimenta e ouviu-se disparo de arma de fogo. Após certo controle na situação, os agentes notaram aglomerado de presos no canto da cela e, quando foram verificar de que se tratava o tumulto, encontraram Júlio com vários ferimentos, sendo eles ferida em formato de casa de botoeira, com bordas regulares medindo 1 centímetro, com 2 ângulos rombos em flanco direito. Ferida ovalada de bordas regulares e invertidos, com orla de escoriação, orla de enxugo, areola equimótica e sem presença de zona de tatuagem, medindo 0,5 centímetros, localizada em face anterolateral da coxa esquerda.
Júlia foi socorrida para o pronto atendimento e na revista da cela foi achado um iPhone XS, 50 gramas de cocaína, 250 gramas de maconha e um chucho medindo 12 centímetros. É Xuxo mesmo, Xuxo. Você sabe o que é Xuxo? Não. Não. Até a Alice sabe aqui, ó. Xuxo não é objeto pontiagudo usado bastante na prisão? Muito Droga bem, penetrante? isso mesmo. A Alice tá olhando pra mim aqui. Xuxo, gente, o pessoal usa para poder furar a pessoa. Então usa algum barra de ferro, a escova de dente. Aí eles amolam no chão esse xuxo e aí consegue furar a pessoa. Amarra como se fosse uma camisa em volta ou algum laço em volta e aí fica essa ponta que eles conseguem furar a pessoa. Tipo um picador de gelo. Entendeu, meu amor? Entendeu? Tipo um picador de gelo, muito bem. O que vocês acham aí desse caso? O que vocês acham que é importante? Caracterizar como foi essas feridas, com que tipo de instrumento. O tipo de lesão, né? Uhum. O que a gente conseguiu ver aí de lesão? Essa ferida em casa de botoeira, mas eu não conheço ela, então não sei dizer. Aí fala como ela foi feita, como ela se apresenta, né, com bordas regulares, o tamanho. Exatamente. O que é uma ferida de casa de botoeira, gente? Alguém sabe? É isso que eu ia perguntar agora. Tá. Alguém sabe? Quem ia perguntar agora isso? Quem foi que A falou? Luana. Luana. Pode falar, Luana. O que é? Não sei não, professor. Alguém sabe? Professor, eu não sei explicar, mas é uma ferida que, assim, é como se fosse um corte, mas ele é mais rasgado. É como se ele é mais rasgado. Aí ele fica com um formato com as bordas, né, retraídas para dentro e com formato de rasgo mesmo, assim, mas não feito por faca. Porque geralmente a faca, ela abre para fora por causa da tensão do tecido. A de botoeira é o contrário. Ela é furada e ela é rasgada para baixo, assim. Dá para fazer, tipo, um corte de alguns centímetros. Por que chama casa de botoeira? Nem ideia. Zero. Isso aqui é um botão, né? O botão vai entrar onde? Na casa do botão. Aqui tá uma camisa. A ferida fica assim, ó. Em formato... Deixa eu ver aqui, ó. Em formato de casa de botoeira. Entenderam? Ficou claro? Sim. Desse tamaninho? Não, aí depende da lesão, né? Depende do instrumento. Mas ela é assim, ó. Como se ela Formato de tivesse casa de sido botoeira. furada por um espeto de churrasco. Pois é, aí que tá. Aí que nós vamos chegar. O que ia provocar uma lesão que ficasse nesse aspecto aqui? Um objeto pontiagudo. Objeto pontiagudo. Sim. O que mais? Objetos de Em forma formato de losango. cônica. Cônico, ok? Eles acharam um chucho. Eu falei agora há pouco que um chucho é um objeto mais ou menos cilíndrico, que eles amolam a ponta, colocam uma camisa e furam uma pessoa. Então, se esse objeto, será que é compatível com essa lesão em casa de botoeira?
Sim. É uma ferida não muito aberta, mas profunda. A minha esposa teve que sair, eu tô de olho aqui na babá eletrônica e em vocês aqui. A Alice tá no berço. E eu tô de olho nos dois aqui. Daqui a pouco eu trago ela aqui para ficar comigo. Então, gente, a casa de botoeira, ela é compatível realmente, como o Leonardo falou. Ela é compatível com esse tipo de instrumento, tá? O que mais que a gente consegue ver ali de lesão na história? A ferida ovulada. Ovalada, né? Ovalada, isso. Ovalada. Que é compatível com o quê, Felipe? Ah, professor, certinho, não sei não, hein? Vê, Ah, vê pelo professor, pra resto mim, aí. ela vai parecer ser igual a da botoeira, não? É parecido, né? É uma ferida. Ali ele tá falando, ó, cadê? Aqui. Ferida ovalada com bordas regulares e invertidas. Ela foi provocada por um. Ah, esqueci o nome, Algum professor. objeto Por um oval. objeto, né? Tipo assim. Por um objeto. Mas qual objeto vai fazer com que apareça isso aqui, ó? Orla de escoriação, orla de enxugo, areola equimótico. Não sei, parece um lápis, caneta, sei lá. Ah, não sei, Não. professor, não tenho noção. Bora, gente. Cadê os ligantes? Ana Roberta. Ana Roberta. Cri, cri. Ana Roberta assistiu essa aula umas 4 vezes já. Mentira. Algum tiro, professor? Tiro, exatamente. O tiro vai deixar isso aí. Uma lesão provocada pelo projetil de arma de fogo. Ele vai deixar o quê? Bordas, certo? Pode ser regulares ou irregulares, nesse caso é regulares. Pode ser invertidas ou invertidas, nesse caso é invertidas. Com orla de escoriação, orla de enxugo e areola equimótico. Vocês viram aqui que ele falou, ó, houve spray de pimenta e ouviu-se um disparo de arma de fogo. Alguém atirou lá dentro. Né? Alguém deu um tiro. E aí a gente não sabe se foram os agentes ou se foram os presos com arma. Eu acredito que foram os agentes, né? Os presos não iam estar com arma. Na teoria, né? Tava com o iPhone XS, né? Então a chance de estar com arma é grande. Professor, mas assim, o tiro pode ser com o de borracha, né? Vai causar isso também? Não. Mas pelo tamanho dele aí, professor, não tá muito pequeno para uma bala. Bom, não sei, né? Se as balas têm tamanho assim. Tem, as balas têm tamanho diferente. Elas têm tamanho diferente, pode causar lesões de aspecto diferente. Ah, tá. Dá um mute aqui no Iago. Mutei você, tá, Iago? Tava ligado aqui o som. Ele, dependendo do calibre, ele vai dar uma dimensão maior ou menor. Mas vamos lembrar que a pele ela é elástica, né? Então, às vezes, esse objeto entra, a pele abre, elástica e ela volta para aquele tamanho. Então, o ferimento geralmente de entrada, por um calibre 38, 9 milímetros, ele é mais ou menos isso aí mesmo, 1 centímetro. A saída já não, a saída ele é um pouco maior. Vamos falar mais sobre isso, gente. Vamos lá, peraí. Objetivos. Conhecer e entender os mecanismos de ação dos agentes fundamentais do caso. Então, a gente viu que os agentes fundamentais do caso são os instrumentos que furam, né? Que eu falei, que furam. E os instrumentos que fazem, que são provocados pelo projetil de arma de fogo. Tá bom? Além disso, a gente vai falar também dos ferimentos que furam e cortam, tipo a faca. Tá? Então, os instrumentos
que furam, eles vão fazer uma lesão como? Isso aqui é quase uma agulha. Eu cheguei lá e furei. O aspecto da lesão vai ser como? Vai ser como se fosse um ponto, né? Não é isso? Ele é em formato de ponto. Sim, professor. Se ele é em formato de ponto, a gente chama a lesão de como? Puntiforme ou punctória, tá? Então, lesão puntiforme, em formato de ponto, ou lesão punctória, tá? Além disso, a gente vai ver as lesões pérfuro-incisas. No módulo passado, a gente viu, deixa eu pegar minha faca aqui do Jason, a gente viu que as lesões provocadas assim, elas causam lesões incisas. Agora a gente vai ver as lesões que são provocadas assim, ó, que perfuram e ao mesmo tempo fazem um corte, tá bom? São as lesões chamadas pérfuro-incisas. E depois vamos ver as lesões que são provocadas pelo instrumento que faz o furo e ao mesmo tempo causam uma contusão, ele dá uma porrada, que são justamente mais compatíveis e mais conhecidos pelos projetis de arma de fogo, tá bom? Ok? Além de conhecer esses projetis, a gente vai ter que conhecer o quê? Como é que é a característica dessa lesão de entrada e da lesão de saída. Você vai estar no seu plantão lá em Cabixi e o médico, o delegado, vai pedir para você fazer uma necrópsia do rapaz que foi morto com tiros lá. E aí você vai ter que dizer se foi lesão de entrada, de saída, como é que foi, para poder ajudar o delegado. Mesmo que você não seja médico legista de carreira, que às vezes em um local que não tem médico legista, como você já sabe, é nomeado perito ad hoc. E às vezes o ad hoc é você e cai no seu plantão. Então vamos diferenciar as lesões de entrada e de saída feitas por projetil de arma de fogo, mais frequente do que a gente pensa. Ficou claro? Ali está chorando. Mas antes, a gente precisa responder algumas coisas, gente. Vamos lá. Como eu falei agora há pouco, a número 1 aí, ó, perfurante, vai causar a lesão punctória ou puntiforme, tá bom? Punctória ou puntiforme. Isso aí tá fácil, né? Isso aí você já decoraram, beleza? A característica desse tipo de lesão a gente vai ter que saber. Vocês vão ter que ler no livro sobre isso também. Diferenciar a lesão de um ou mais gumes. Será que a lesão que é provocada por um gume só numa faca, que tem uma lâmina só, e aquela que é canivete, que tem dois gumes, gume desse lado, e perfura a pessoa, ela causa o mesmo tipo de lesão? A gente vai ver isso aí. Iago, desligou o áudio. 4. Lesão causada em vida e lesão causada pós-mortem. Qual é a importância disso, gente? Saber se foi causada em vida ou pós-morte. Às vezes o corpo chega pra gente lá e várias lesões são depois que o cara morreu, né? E às vezes só uma ou duas são realmente lesão em vida. Então a gente precisa diferenciar isso também, tá bom? Instrumento. Vamos lá. O instrumento é pérfuro cortante, o instrumento. A gente viu que o instrumento cortante vai causar uma lesão incisa. Se o instrumento é pérfuro... Não. Se o instrumento é pérfuro cortante, ele vai causar uma lesão o quê? Pérfuro? Cortante. Incisa. Incisa. Pérfuro incisa. Se o instrumento é cortante, vai causar uma lesão incisa. Se o instrumento é pérfuro cortante, vai ser pérfuro inciso. Tá bom? Ah, ok, professor. Ficou claro? Lesão de defesa, gente. Oi. Eu achei que se o meio fosse pérfuro cortante, a ferida seria pérfuro cortante, não é não? Então, o professor França, ele Não, relata porque isso. quando você corta, você em faz alguns uma dados. incisão, né, professor? Aí a gente relatou até na última aula, nas últimas aulas, que o quê? Apesar do França falar que que o instrumento cortante, a ferida também é cortante, o correto é a lesão incisa, porque a ferida não corta. Se a gente colocar o dedo na ferida, ela não vai cortar. É a mesma analogia que a gente utilizou na aula passada. Se a gente utilizar, tadinha da bebê, ela tá bem, ela tá chorando de mãe, a bichinha. Eu vou pegar ela lá.
Ó, aqui, ela tá brincando. Pô, pode ficar tranquilo. Ó. Vou mostrar. Vou buscar ela. Vou Tadinha, buscar a ela. professora tá brincando sozinha. Não, mas porque esse chorinho dela de fazer não é de choro. É de conversar. Ela faz Desespero. não, ela fica conversando. Ela fica engateando, conversando, cara. É impressionante. Ela tá engateando e faz aí sai engateando, gritando. Aí quando ela chega é engraçado demais. Quando ela chega num lugar da casa que ela não conhece ainda, aí ela para de gritar, ela faz. Fica fazendo assim, sabe? Ou fica fazendo uma musiquinha, para de gritar. Mas eu vou buscar ela, Pra bichinho. conhecer, né? Que ela tá prestando Pra atenção. conhecer. Pra conhecer. Então, a lesão, ela vai fazer uma lesão pérforo-incisa também, tá? A lesão não vai ser pérforo-cortante. Quem corta é o instrumento, tá bom? Apesar do França colocar esse termo lá às vezes, tá? Cadê? Lesão de defesa eu falei. Não, para eleição de defesa. Lesão de defesa. Eu vou colocar algumas fotos nas próximas aulas para mostrar lesões de defesa. As lesões de defesa, geralmente, elas são em antebraço. Isso prova que a pessoa tentou se defender antes da morte. Ou então, às vezes, em vida, ela tentou se defender realmente e chega no ML com várias lesões. Isso comprova que são lesões de defesa. E, às vezes, o histórico, a gente precisa encaixar no histórico isso daí. Tá? E eu vou trazer a foto da lesão autoproduzida também. Instrumento, vamos lá. A ação é contundente, o instrumento é contundente. Ele vai fazer uma lesão contusa. Se o instrumento é pérforo contundente, vai fazer uma lesão pérforo contusa, tá bom? No mesmo sentido. Não muda. Ó, parou de gritar já. Tá lá brincando. E aí a gente vai diferenciar entrada e saída. Tá lá, ó. De boa. Mais de boa do que a gente. Tá bom? Ficou dúvida, gente? Não, prof. Não? Essa 8 aí a gente tem que falar de balística, né, professor? Tem que entender balística. Exato. Aí como é que vai ser, Vitor? A gente vai falar hoje das lesões pérforo-incisas e as lesões pontiformes ou punctórias. Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mostrar foto. E na última aula de fechamento, na verdade, vai ser uma aula expositiva dialogada. A gente vai falar somente de balística, tá bom? Então, vai ser praticamente uma aula para falar de pontiforme e pérfuro-incisas. E na próxima aula, só balística. Na próxima não, na aula de fechamento, tá bom? Beleza. Não faltem. Então, gente, eu vou mandar o link aqui para vocês. Vai ter uma atividade agora para vocês responderem. Agora são 5h13. A aula vai até 6h30, né? Eu vou dar 40 minutos para vocês responderem, tá? Eu vou mandar aqui o link. A atividade, gente, ela é em grupo, mas é para cada pessoa enviar a sua resposta, tá? Eu preciso que cada pessoa responda lá no Google Formulário, que eu preciso saber quem respondeu e quem não respondeu. Mandei o link lá no Google Classroom e estou enviando o link aqui no chat também, tá bom? E aí vocês respondam, por favor. 40 minutos, são 5 até 5h50. Tá bom? Tá fechado? Beleza. Aí, lesões que são menos violentas e com menos forças apresentam apenas a característica de contuso, ser contuso. Tá mutado, professor. Tá mutado. Exatamente, é isso mesmo. Dependendo da força que o agressor aplica, essa mordedura ela vai aparecer ou não na área de corte. Era para aparecer aqui, ó, nessa região, né? E não apareceu nada. Ficou só a parte contundente. E o aspecto que ela está dizendo que tem 12 dias?
É compatível com essa lesão que a gente consegue ver aqui, que tem uma Eu não achei isso, professor. equimose? Eu procurei também. Olha lá, ó. Foi do módulo passado, inclusive, que a gente falou sobre isso. No módulo passado a gente falou sobre as lesões e a cronologia delas. Professora, é que ela não tá parecendo tá muito amarelada, né? Não sei se é porque a imagem, assim, tá muito parecido com a cor da própria pele dela. Mas não tá parecendo que é compatível a 12 dias, não. Pra mim parece, professor. Parece que ele tá um pouquinho amarelo, porque, tipo, tinha que ficar vermelho violáceo, não tá. Que seria, tipo, até uns 2, 3 dias. Azulado também. Nem esverdeado. Talvez esteja mais pro amarelado, parecido com a cor. Quer dizer, eu não tô enxergando direito daqui, mas parece compatível com 12 dias. Vocês estão vendo que tem uma parte meio azulada aqui, esverdeada quase já, e essa parte aqui amarelada? Esse amarelo é aquele aspecto equimótico de Legrand do Sol que ele fala em amarelado, então é compatível sim. Tá? 12 dias o que ela alegou aí é compatível. Se tivesse esverdeado, a gente pode dizer que é compatível, porque às vezes diferenciar aí um ou 2 dias numa lesão dessa não tem tanto significado assim, tá? Ficou claro? Sim. Às vezes eu penso que eu sou esquizofrênico, tô falando sozinho aqui, gente. Às vezes ficam calados. Vamos lá. Caso 3. Aqui tá escrito porém Samuel, mas é porém Brad Pitt, tá? Tá errado o nome aqui. Pode ler aí, o caso 3. Brad Pitt, 28 anos, foi brutalmente atacado pelo seu animal de estimação quando acariciava o seu pelo. Um cachorro proveniente de uma mistura de fila brasileiro, dog alemão e Dr. Hannibal Lecter. Teoricamente, não deveria comparecer ao IML, pois não houve crime a ser apurado. Porém, Samuel, sabendo que você é conhecedor dos mecanismos de traumatologia forense, pede para responder os seguintes quesitos. Houve ofensa à integridade e à saúde do periciando? Sim, né? Porque além de ter causado uma lesão, pode ter transmitido algum tipo de doença. Um comentário? Não, pode continuar. Qual o instrumento ou meio empregado para produzi-lo? Nós colocamos que foi... deixa eu lembrar aqui. Foi corte contundente. O meio, né, o instrumento, que foi o dente, né, a mordedura do cachorro. E o tipo de lesão, a gente não soube ter certeza e entrar em um consenso. Então, ficou entre corte contusa ou pérfero contusa. Eu coloquei pérfero contusa pela característica dela. Aí entra na quarta questão, que é se há divergência, né? E há divergência, e eu acredito que seja que, por mais que o dente do cachorro na mordedura assim, se encaixe no meio de ação corte contundente, ele causa uma lesão perfurativa, né, por pressão. Então, seria uma lesão pérfuro contusa. Eu não sei. Desliguei o mute de novo. Ele realmente pode causar uma lesão pérfuro contusa. Mas se a gente olhar a lesão aqui em si, ela tá, esse tipo de lesão ela tá só perfurante, né? Ele não causou uma contusão, ele tá realmente, ele só perfura. Tem um aqui, certo? Ele não tem contusão aqui. A gente olhando a lesão, ó, estão vendo aí? Tá vendo só perfuração mesmo. E aí, nesse caso, se aplica qual lei? Qual lei não? Nesse caso,
é tipicamente de qual lesão? Quando é mordedura humana, a gente falou agora há pouco que a ação é cortosa, né? E aí, quando é de cachorro, ela é tipicamente perfurante, né? Mas ela realmente pode ser pérfuro-contundente, tá? Pode ser um ou outro, tá bom? Tá bom, prof. Inclusive, essa mão aqui é minha. Foi meu cachorro que me mordeu. Meu Deus. Eu coloquei que foi um dog alemão, um fila e tal, mas é um poodle. Mas quando o pessoal me perguntava o que aconteceu, eu falava que era um Rottweiler, para poder parecer que era pior. O que você fez pra deixar ele tão bravo, professor? O cachorro é doido, cara. Meu cachorro é doido. Ele pensa que qualquer coisa é uma ameaça para ele. E aí, meu é o cão, na verdade. E aí ele foi agredido no pet shop uma vez. Ele tinha uns 2 anos. E aí, desde então, qualquer coisa que ele pensa que é ameaçado, ele pensa que vai ser agredido de novo e aí ele morde. A gente já levou ele para ver se dava um jeito nisso com o cara. O cara melhorou muito. Mas de vez em quando dá um surto nele aí e ele morde alguém. Ainda bem que é um poodle, né? Não é um fila de fato. Professor, Ah, é só para confirmar então. Então a lesão ela é pelo meio corte contundente, só que por ser mordida de cachorro vai ser uma lesão pérfuro contundente, é isso? geralmente ela é pérfuro-contundente. Nesse caso aqui específico, ela tá só perfurante. Mas via de regra, a ação animal, ela é pérfuro-contundente, que vai agir mais os caninos, né? Do que os outros dentes, no caso. Tá bom. Caso 4, de quem é? Nossa, professor. Grupo 4. 35 pessoas, 36 pessoas me enviaram o caso e tem 28 pessoas aqui. Algumas pessoas não estão aqui e enviaram o caso, estranhamente. Professora, a Luana foi uma que enviou, mas ela estava na aula no começo, porque ela disse que precisou realmente sair. Ela pediu pra gente avisar você. Tá bom. Me avisaram também que a Letícia Teles entrou, mas não conseguiu continuar porque o computador também deu problema. Ok. Quero aproveitar e dar os parabéns a todo mundo que fez a prova da Liga de Medicina Legal. Parabéns a todos, o nível estava altíssimo. As pessoas que apresentaram realmente apresentaram muito bem, deram um show, fiquei muito feliz, orgulhoso até, que foi às vezes um conteúdo que eu não dei ainda, o pessoal foi atrás, estudou e algumas pessoas entraram, claro, outras pessoas não entraram, mas porque a concorrência estava muito alta mesmo. Parabéns a todos. Aí depois já vai ter a aula na semana que vem, salvo engano, do professor Queiroga. Tá bom? Ana Roberta, depois a gente vai ser convidada para dar uma aula lá pra gente. Ah, tá. Caso 4, quem é que vai ler? Eu vou. Antônio Mâncio Pacífico, 29 anos, foi encontrado no chão do forró mais tradicional da zona leste da capital. Todos assustados com a cena, acionaram a polícia militar, que por sua vez acionou a polícia civil e a polícia técnica. O cadáver deu entrada no ML com lesão retratada pela fotografia a seguir. Analise a imagem e responda os quesitos. 1. Houve ofensa à integridade corporal ou à saúde do periciando? Sim, tem uma lesão aí bem na região torácica dele. 2. Qual instrumento que foi o meio empregado ou o meio empregado para produzi-la? Ela foi empregada por uma... Ela é uma lesão pérfuro-cortante. É uma lesão produzida por algum instrumento pérfuro-cortante. Certo. O instrumento pérfuro cortante vai fazer uma lesão de que tipo?
Pérfora incisa. Pérfora incisa. A Alice derrubou minha faca aqui. Pérfora incisa, exatamente. Pérfuro cortante vai fazer uma lesão pérfuro incisa. A3. Então, professor, essa daí foi por... questão. Se perfurante, explique se as leis se aplicam nesse caso. E se pérfura incisa, se ela for 1, 2 ou 3 gumes. Chegamos à conclusão que era somente um gume. O diâmetro dela é menor do que o comprimento. E bem nessa região inferior aqui também, tem como se fosse uma parte mais superficial da lesão, é como na parte de retirada do instrumento, ela dá uma inclinada. Então é tipo... Isso daí foi uma facada, professor? Foi. Então, na hora que você tira a faca, na hora da retirada, às vezes a pessoa que feriu, né, deu uma inclinada com a faca e causou essa... Pode chamar de linha terminal também? Igual na... Pode. Nesse caso, a pessoa utilizou a faca nesse sentido, né? O gume estava para cima, né? A gente vê que aqui está a axila, o tronco está para baixo aqui. O tronco não, desculpa, os membros superiores estão aqui para baixo, inferiores. Os membros superiores estão aqui e a cabeça está para cá. Então a faca entrou justamente nesse sentido. E essa parte mais aguda aqui, ó, é o gume da faca, a parte de corte. A parte que está romba, aqui nesse ângulo, é a parte que não tem corte. É as costas da faca aqui, onde não tem corte. Por isso que uma lesão mais aguda, onde tem o gume, e uma lesão romba, né? Uma lesão circular, onde não tem gume. Então, vocês estão completamente corretos em falar que é só de um gume, tá? Perfeito. Ô, professor, o que tem dentro dessa ferida? Lá dentro mesmo. O que tem o quê? Dentro da ferida tem um negocinho preto. O que é isso? Eu fiquei em dúvida. O que é? Aonde? Dentro, bem no meio. Isso aqui? Não, em cima. Uma mancha cinza. Isso aí. Tipo... Aqui? É. Aqui é o reflexo. É o reflexo do sangue. Tem sangue aqui dentro. Aí eu bati com flash e aí ficou o reflexo do sangue. Faz sentido. Por um momento eu pensei que tinha alguma coisa aí dentro. Eu fiquei, gente, o que é isso? Mas... Não. É o reflexo. Show. Aqui é o tecido adiposo, né? Subcutâneo aqui, a camada muscular. E aí a gente consegue ver o sangue lá no fundo. Foi uma bela facada, né, cara? Uma facada tipo essa aqui, ó. Peixeira mesmo. Uma bela uma facada. Depois a gente vai ver a importância de saber a região da faca. Terço superior do tórax indica uma coisa, no terço inferior do tórax indica uma coisa. Facada no abdômen significa uma coisa. Então a gente vai ver essa dinâmica aí. Eu quero que vocês leiam no livro esse capítulo, tá bom? Pra gente discutir na próxima aula, para eu não ficar aqui que nem um esquizofrênico falando sozinho e vocês não falando nada. Professor, e aí eu vou perguntar. Cadê as costelas nesse caso? Por que não tá aparecendo? Então, aqui ela deve estar aqui embaixo, cara, mas ela foi seccionada na faca. Na facada. Nossa. Entendeu? Entendi. A gente dá a impressão que é muito difícil, mas não, cara, é bem facinho. Tu furar aqui, tu secciona os arcos costais facilmente. Para ter uma ideia, a gente corta os arcos costais com bisturi. Pra você ter uma ideia. Caramba, não sabia não. E vai cortando. Aí tira. O pessoal que acompanhou a necrópsia já viu. Beleza? Grupo 5 é o último. Leia pra gente, por favor. Carlos Botelho, 19 anos, alegou que foi agredido na tentativa de roubo. Informou que não observou o que houve, pois foi tudo muito rápido. Porém, lembra que se recusou a entregar o celular e quando percebeu já estava com essa lesão no antebraço direito. 1. Houve ofensa à integridade corporal ou à saúde do periciando? Sim, né? Porque produziu a lesão nesse antebraço. E 2. Qual instrumento ou meio foi empregado para produzi-la? Houve algumas discordâncias no grupo, prof.
Então, aí eu vou falar o que eu vou falar o que eu coloquei, e aí talvez outra pessoa fale o que ela colocou e explique o porquê. Eu coloquei que o instrumento é pérfuro cortante, né? Só que nesse caso seria um instrumento pérfuro cortante, tipo como se fosse um punhal de 2 gumes. É pérfuro cortante, porque vai ter uma extremidade pontiaguda que vai fazer pressão e vai ter uma borda aguçada que vai causar deslizamento. A lesão vai ser pérfuro incisa, vai possuir a ponta e a borda, como eu falei. E aí, nesse caso, com essa lesão, eu achei que é pérfuro incisa e de 2 gumes, porque ela vai ser biconvexa, né? Como uma botoeira de camisa. Aí as bordas vão ser regulares. Eu não sei se eu tô correta. E pode ser causado por um agente de calibre mediano. Foi o que eu achei que fosse. Aí, se outra pessoa do grupo quiser falar o que ela achou. O grupo, a dúvida foi o quê? Foi entre lesão de instrumento de 2 gumes e o quê? Teve algumas pessoas do grupo que acharam que era pérfuro contundente. Só que para mim não é pérfuro contundente porque tá limpa, não tem halo de enxugo. Então, se não tem halo de enxugo, é complicado você falar que é pérfuro contundente, porque geralmente se é um projétil, vai ter uma escoriação, né? É porque a figura, na imagem, ela tá tipo uma ferida ovalada, né? Tem as bordas que vai estar. Eu vejo ovalar, né? Mas não sei, talvez seja essa botoeira de camisa também. Mas aí eu vi, tipo, a borda regular e ela tem uma areola equimótica em cima. Aí eu achei que pudesse ser pérfuro contundente. Mas não sei, né? Algumas pessoas até pensaram que era uma lesão de saída de arma de fogo, porque tinha umas isso. invertidas aqui, né? Isso. Né? Mas a gente tem que observar aqui, gente, assim, não tem elementos de entrada de disparo de arma de fogo, tá? Aquela orla de enxugo, orla equimótica, não tem nada disso. Tem um pouquinho aqui, ó, que parece ser um pouco, mas a gente não considera porque não está na orla inteira. Mas aqui tem um pouquinho realmente que parece ser de uma contusão, certo? A gente observa aqui, ó, que a borda está limpa, ela está bem bonitinha, é compatível com o instrumento realmente que fez um corte, certo? Então aqui é um instrumento perfurante de corte. O que a gente tem que definir agora é se tem um gume ou 2 gumes. Então a gente observa que tem um ângulo agudo aqui e outro ângulo agudo aqui, né? Diferente da foto anterior que a gente tinha visto um ângulo rombo. Então aqui é compatível realmente com um instrumento com objeto de 2 gumes, tá? Apesar da divergência, que é muito bom no grupo isso, você opinar de um jeito, opinar do outro, isso aí é completamente sadio. A resposta correta aí, nesse caso, é instrumento pérfuro cortante de 2 gumes, tá? Que vai gerar uma lesão pérfuro incisa, tá bom? Perfeito. Ficou claro? É um pérfuro contuso que você falou, professor? Você falou o quê? Não. Pérfuro cortante, o instrumento, a lesão pérfuro incisa. Ok. Tá bom? E aí a gente já respondeu a quesito 2 e o 3 aqui, né? Nessa discussão a gente já respondeu os dois, tá? Ficou dúvida, pessoal? Eu acho que encerramos. Alguém tem algum questionamento sobre isso ainda? Dúvida, reclamação, sugestão? Vocês estão cansados hoje? Fizeram prova? Não, professor, tá tranquilo. Hoje foi de boa. A gente vai falar sobre os instrumentos perfurantes de maneira mais aprofundada e os instrumentos pérfuro incisos, instrumentos pérfuro cortantes que vai gerar lesão pérfuro incisa, tá bom? Estudem, tá, gente? Leiam lá o capítulo que eu vou fazer pergunta. Eu quero que vocês estejam afiados. Percebi pelo meme aí, professor, mas tá bom. Pois é, olha aí, ó. Falta pouco, mas ainda falta muito. E aí, na última aula vai ser balística, só balística. Aí
Não precisa ler balística agora. Pode deixar para ler semana que vem, tá bom? Final de semana vocês não fazem nada mesmo? Então, estudem. A gente tá no sábado o dia inteiro, tá? Sábado tem aula, né? O dia inteiro? À tarde também Até às 5 da tarde. Aham. É medicina, isso mesmo. Eu tinha aula até a noite. É assim mesmo. Não é fácil, não. Depois vocês vão fazer plantão recebendo 20 mil reais e sem reclamar de estar fazendo 20 horas seguidas de jornada de trabalho. Receba, né? Receba. Exatamente. Tá bom, gente? Um abraço, tudo de bom. Bom final de semana. Até mais, bom final de semana. Estudem, tá, gente? Que eu vou fazer pergunta. A chamada vai ficar para a atividade que vocês enviaram lá no formulário, tá bom? Ok. Beleza, professor. Beleza, obrigada. Até mais, tchau, tchau. Tchau.